Olá, pessoal, todos bem? Com enfoque no pilar Aprender a Viver, faremos o estudo de hoje com o tema Planificação Interior do livro O Homem Integral, da autora Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Faremos uma leitura-reflexão sobre este tema com os parágrafos da introdução e do capítulo 7, utilizando exclusivamente estas fontes. Porque alcançar a planificação interior é aprender a viver ainda mais. E Joana de Ângeles, a professora, nos ensina. O momento mais eloquente do homem no seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional, que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Jesus, superando todos os limites do conhecimento, fez-se biótico do homem integral, porque ele desenvolveu todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito do que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o alcance da plenitude de quem deseja libertação real. E a planificação interior é um dos processos dessa libertação, na formatação do homem integral. A psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo a passo libertou-se do seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou, na atualidade, expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e dos seus desafios psicológicos. Em 1966, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, também chamada de psicologia profunda, que ampliou o campo da investigação além do behaviorismo, ou também conhecido como comportamentalismo. Foi além da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplo conhecimento sobre o homem integral. Os seus pioneiros, os pioneiros da psicologia transpessoal, vieram dos quadros da psicologia humanista. Eles introduziram alguns ensinamentos e experiências orientais, graças aos quais abre espaço para uma visão espiritualista do ser humano, em maior profundidade. É por isso que nós vemos em toda a série psicológica de Joana de Ângeles esses fundamentos, conhecimentos
orientais que ela introduz, mesclando nos seus conteúdos, né, da série psicológica, principalmente. Joana continua dizendo que o Espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes do pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando os rumos felizes que deve seguir. Como Joana de Ângeles nos fala, que nesta obra faz um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procura oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. Neste capítulo da planificação interior, Joana de Ângeles apresenta os fatores a serem examinados para a aquisição da planificação interior, né? São os problemas sexuais, os relacionamentos perturbadores, a manutenção dos propósitos e uma compreensão das leis kármicas e da felicidade. A felicidade relativa é possível e se encontra ao alcance de todos os indivíduos, desde que haja neles a aceitação dos acontecimentos conforme se apresentam. Nem exigências de sonhos fantásticos, que não se corporificam em realidade, tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. Eu achei muito importante esse ponto, né? Que a felicidade é possível sem as exigências de sonhos fantásticos. Tampouco o hábito pessimista de mesclar a luz da alegria com as sombras densas dos desajustes emocionais. As heranças do passado espiritual ressumam em manifestações kármicas que devem ser enfrentadas naturalmente, por fazerem parte da vida. As leis kármicas, que são resultado das ações meritórias ou comprometedoras de cada indivíduo, geram na economia evolutiva de cada um efeitos correspondentes, estabelecendo a ponderabilidade da divina justiça, presente em todos os fenômenos da natureza e da criação.
O fatalismo kármico da evolução é a felicidade. É a felicidade humana. Quando o ser depurado e livre sentir-se perfeitamente integrado na consciência cósmica, que é Deus. O homem é um ser muito complexo, somatório de suas experiências passadas, tem no inconsciente um completo arquivo de raça, de cultura, das tradições que lhe influem no comportamento. O inconsciente está sempre a ditar-lhes o que fazer e o que não realizar, inclinando-o numa ou noutra direção. Não é mesmo? Né? Acho que todos podemos constatar em nós mesmos, em algum momento, esta condição, né? Esses impulsos, realizados ou não, para uma direção ou outra. Todavia, o mecanismo essencial da vida impulsiona para o progresso, para a evolução, mediante os programas de autoburilamento, de orientação, de trabalho, para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo. Mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, nos diz Joana de Ângeles. Faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Para que se mantenha o propósito de entendimento de si mesmo e da vida, faz-se necessário um percebimento integral de cada fato, sem julgamento, sem compaixão, sem acusação. Todos os problemas existentes no homem dele mesmo procedem, das suas complexidades, da dominação do seu ego. O entendimento de si mesmo, a fim de encontrar as raízes dos problemas, para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejando-se apenas informações verbais, sem mais profundas consequências. Vamos ler de novo, importante este ponto, que o entendimento de si mesmo
a fim de encontrar as raízes dos problemas. Para extirpá-los, exige uma energia permanente, um propósito perseverante, mantidos com inteireza moral e psicológica. Em caso contrário, desejando-se apenas, veja só, informações verbais, sem mais profundas consequências. O homem deve comprometer-se ao autodescobrimento para ser feliz, identificando seus defeitos e suas boas qualidades, sem autopunição, sem autojulgamento, sem autocondenação, principalmente. Pescá-los no mundo íntimo, eliminar aquele que lhe constitui motivos de conflitos, deve ser-lhes a meta. O homem se queixa que o autodescobrimento exige despesa de energia em face do desgaste que o esforço provoca. Talvez não seja necessário, nos diz Joana de Ângeles, talvez não seja necessário uma luta com a que se trava em outras atividades. A manutenção dos conflitos produz muito mais consumpção de energia, de forças, muito mais, consome muito mais. Então, Joana de Ângeles nos fala, esse ponto, inclusive, é o que eu acho que valeu, esse ponto essencial, um ponto que valeu a pena de todo esse estudo, né, que já vale a pena esse estudo desse capítulo, né? Ela fala, basta uma atitude de desvalorização de problema, com quem deixa cair um fardo simplesmente, em vez de empenhar-se por atirá-lo fora. Né? Em face dos problemas, dos conflitos, né? Que exige muito mais energia, né? Gasta-se muito mais energia. Você deve, Joana de Ângeles nos indica que você deve simplesmente deixar cair como um fardo, ao invés de empenhar-se naquele esforço de atirá-lo fora. A manutenção dos propósitos de renovação e de autoaprimoramento é resultado de uma aceitação normal e de todo momento da necessidade de autodescobrir-se. Morrendo para as constrições e as ansiedades, morrendo para os medos e a rotina. Morrendo para as constrições e ansiedades, os medos e rotinas do
cotidiano. Desta ação consciente de que se impregna o homem, se planifica interiormente, sem neurose ou outros quaisquer fenômenos psicóticos, perturbadores da personalidade e da vida. Bem, meus irmãos, concluímos assim essa ligeira leitura, reflexão de hoje. E em outra oportunidade falaremos dos problemas sexuais e relacionamentos perturbadores que fazem parte deste capítulo, que também esses fatores, né, de sexuais e relacionamentos perturbadores também precisam ser examinados, equacionados para uma vivência de planificação interior. Muita paz. Au revoir. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite, que Jesus nos ampare, que os bons espíritos nos inspirem nesses instantes que vamos passar reunidos para dar continuidade aos nossos estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, para falarmos do capítulo 8, denominado O Maior, do livro Jesus, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, da Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco, onde eles tratam da passagem evangélica de Mateus, capítulo 18, item 4, versículo 4. Vamos iniciar o nosso estudo então com a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar reunidos, para dar continuidade aos nossos estudos, rogando que eles se transcorram num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos então iniciando o nosso estudo, né? Dando continuidade aos nossos estudos da série psicológica da Joana de Ângeles. E hoje para comentar, né? Para falar, então, né? De novo, do capítulo 8 do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Nesse livro, a Joana, nesse capítulo, né? O Maior, Joana comenta a passagem evangélica de Mateus, né, capítulo 8, versículo 4. Né? Nesse capítulo, nesse capítulo de Mateus, diz o seguinte, né, trata sobre a seguinte questão. Naquela hora, né, naquele momento, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Os discípulos, antes dessa pergunta, eles estavam reunidos entre si, sem Jesus, e eles estavam ali um pouco enciumados, discutindo entre eles quem era aquele que desfrutava ou que atraía a maior querência, né? Quem tinha prioridade em relação aos sentimentos que Jesus nutria. Claro que Jesus gostava de todos, nutria carinho e sentimento por todos, mas eles gostariam de saber quem era o preferido de Jesus entre os 12. E depois que eles dialogaram entre si,
né, chegaram a Jesus, os discípulos, e perguntaram: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança que estava perto, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e se não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora se pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse nas profundezas do mar. Então, perceba que Jesus, nessa perspectiva, ele nos ensina, né, que para se tornar maior, para se desenvolver, para se ampliar na perspectiva da espiritualidade superior, é necessário que a gente contenha o nosso ego, né? Essa passagem é uma passagem muito interessante porque mostra que os apóstolos, apesar de terem de serem criaturas que já tinham feito caminhadas do ponto de vista moral, que eram criaturas que não eram criaturas quaisquer, afinal foram os escolhidos por Jesus, eles ainda apresentavam as falhas dos espíritos inferiores, dos espíritos que ainda precisavam superar o seu ego, superar as suas sombras interiores, né? Desenvolver as suas potencialidades maiores em termos de espírito. Cada um de nós, de uma certa forma, dentro das suas querências, dentro das suas limitações, dentro das suas carências, busca no outro o reconhecimento, o carinho, o amor, e quer ser o preferido. E busca nas questões materiais esses aplausos e esse tipo de reconhecimento. Daí a questão do orgulho, da vaidade que a gente percebe nas pessoas no nosso dia a dia. Quantos de nós não gostaríamos de ter a preferência das pessoas que estão ao nosso entorno? Quantos de nós, às vezes, não chegamos num filho e dizemos: de quem você gosta mais? Do seu pai ou da sua mãe? De mim ou do outro? Do seu tio? De qual tio você gosta mais? Né? De qual amigo você gosta mais? Será que você de fato me ama? Né? A gente se chateia quando a gente percebe que talvez alguém tenha tido algum tipo de benefício, algum tipo de preferência, e a gente foi preterido, né? E a gente fica se achando então menos amado, menos desejado, menos acariciado, e a gente então precisa chamar atenção, a gente precisa exorbitar em se mostrar, em chamar atenção para as nossas qualidades, para as características, se pintar de qualidades que não possui. Às vezes até temos potencialidades dessas qualidades, mas ainda não desenvolvemos, mas nós não nos deixando levar pela ilusão da pressa, da necessidade, da carência afetiva, a gente pinta essas características, esses potenciais já como virtudes acabadas, iludindo-se de que é possuidor dessas características e não conseguindo enxergar as próprias deficiências que efetivamente a gente tem. E não enxergando as nossas próprias deficiências, a gente projeta essas deficiências nas outras pessoas, né? É o conceito de sombra que a psicologia nos fala, né? Nós temos as nossas sombras, nós temos os nossos defeitos, nós temos os nossos atrasos, nós temos as nossas imperfeições, né? Os nossos desvios, aquilo que a gente precisa aperfeiçoar, aquilo que a gente precisa burilar, aquilo que a gente precisa transformar em virtude. Mas ao invés de fazê-lo, a gente prefere fechar os olhos para isso, né? Como a gente não pode matar isso na gente, como a gente não pode destruir isso na gente, a gente
projeta isso no outro como uma sombra mesmo, né? Quando você tem uma sombra, a luz bate sobre você, ela projeta na coisa, na parede, no chão, as suas características, o seu formato, o seu delineamento, né? Então nós normalmente, ao invés de admitirmos em nós, de enxergarmos em nós a imperfeição, aceitarmos ela e buscar o aperfeiçoamento, o burilamento dessas questões, a superação dessas questões, desses defeitos, dessa falta de virtude, nós muitas vezes queremos então que o outro, né, projetando no outro, enxergando no outro essas características e odiando, sendo rancoroso com o outro, condenando o outro, apontando o outro, achando que é o outro que possui aquele defeito que de fato está em nós, né? Mas é preferível apontar no outro esse defeito do que admitir esse defeito na gente mesmo e procurando efetivamente superar. E a gente faz isso ao longo dos tempos, né? Contra os mais fracos, né? Contra os mais velhos. Então existe um preconceito contra os mais velhos. Existe o preconceito contra os mais velhos porque no fundo nós sabemos que um dia seremos velhos também. Nós também seremos idosos e nós teremos aquela fraqueza que eles têm porque não somos capazes de enxergar as virtudes que eles possuem, né? O fato de você envelhecer, existem as desvantagens do envelhecimento, claro, né? Você fica mais fraco, você perde a força muscular, você já não tem a mesma coordenação motora que tinha anteriormente, talvez você não tenha a mesma disposição física que tinha na juventude. Mas, entretanto, você tem a experiência, você tem o conhecimento, você consegue enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, consegue achar os caminhos mais fáceis, mas a gente não percebe isso, porque está muito atrelado às questões materiais, né? E aí a gente, então, olha apenas o caráter negativo do envelhecimento, né? Da idade mais avançada, e aí a gente acha ele fraco, e como a gente não quer admitir isso, e como a gente não gosta disso, a gente olha para o idoso e a gente se projeta ali e a gente tenta recusar, afastar e tirá-lo da nossa frente. O mesmo com a criança, né? A criança é frágil, a criança ela é pequena, né? A gente não dá tanto valor, a gente se assusta quando uma criança apresenta uma característica interessante, porque normalmente é entendido que criança é incapaz, ela não tem as mesmas capacidades que um ser humano, ela é menor, né? E na época de Jesus e em épocas anteriores esse preconceito era muito maior. A criança representava gasto, a criança representava custos, a criança representava incapacidades, então ela era vista como algo menor, assim como a mulher também, né? Frágil, devia ficar em casa fazendo determinados serviços. Quando uma pessoa tinha um filho, né, e esse filho era uma mulher, então ele achava que não tinha sido muito premiado por Deus, né, porque a mulher é fraca, porque a mulher é frágil, então não se dava valor à mulher, né, o machismo, a sociedade patriarcal extremamente forte, né, nesse processo de atacar, de ser superior às pessoas, de dar valor àquele que pode produzir determinados benefícios materiais e não consegue enxergar os benefícios espirituais. Então se achava a mulher fraca, não se dava o verdadeiro valor, não conseguia enxergar a força da mulher e que ela poderia ou é tão grande quanto um homem, basta dar a ela a oportunidade, as condições e o reconhecimento para que ela pudesse fazer o trabalho que ela faz. Até hoje a sociedade é assim. Então existem os preconceitos também contra a pessoa mais pobre, existe o preconceito contra as raças, existe o preconceito contra a questão intelectual, então a cultural, né? A pessoa que não teve oportunidade de estudar, então é uma pessoa não dotada de inteligência, e a gente sabe que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é a oportunidade social da pessoa poder ter estudado e poder se desenvolver intelectualmente, e outra coisa é a pessoa não ter capacidade intelectual, né? Então ela tem capacidade intelectual, mas não teve a oportunidade de se desenvolver. E às vezes,
Quando você para conversar com uma pessoa que não teve na escola, que não foi possível ir para a universidade, se formar, ganhar os seus títulos, você se surpreende com a sabedoria que ela tem, porque ela pode não ter tido a oportunidade de desenvolver os conhecimentos da cultura mundial, mas ela teve a oportunidade de desenvolver conhecimento, ela tem inteligência, mas os nossos preconceitos, a nossa incapacidade de valorizar o outro, porque a gente de alguma forma quer se valorizar, a gente quer chamar a atenção para nós mesmos, a gente quer ganhar esse destaque para ser o maior. Veja que nos próprios apóstolos, seres mais santificados, seres que foram escolhidos por Jesus para desenvolver a tarefa, seres que não eram quaisquer eles ainda tinham resquícios desse ego dentro de si, essa necessidade de ser o preferido, né? Essa necessidade de ter destaque. Nos dias de hoje a gente percebe essa necessidade nossa de chamar a atenção, de ser o primeiro, né? De se orgulhar, de se envaidecer, né? E como isso, né, nos torna frágeis, nos torna pequenos. Então o que Jesus está dizendo é que não é uma cobrança de Deus, não é uma punição de Deus por sermos assim. Você é orgulhoso, então você vai receber um castigo divino e ser rebaixado e ser humilhado. Quando chegar aqui no mundo espiritual e você vier com todo o seu orgulho, com toda a sua vaidade, você será punido. Não é isso, né? O que ele está dizendo é que quem é assim sofre por consequência natural. Não é necessário que Deus, que Jesus, que os bons espíritos nos persigam e nos punam, né? Nós vamos ser frágeis diante das condições da vida exatamente por sermos assim. Quem é assim, quem deixa o ego ser maior, quem é vaidoso, quem é orgulhoso, a gente sofre por ser assim, porque sempre nós vamos encontrar alguém que tem uma capacidade maior, né? Por mais que a gente estude, a gente vai encontrar alguém que estudou mais. Por mais que a gente seja bonito fisicamente, você vai encontrar alguém mais bonito. Se você ou tão bonito quanto, né? E aí algumas pessoas, por viver no nosso mundo, há pessoas que vão fazer escolhas por isso ou por aquilo, né? Então é difícil de você competir o tempo todo, porque ficar nesse processo de competição pela atenção das pessoas, pelo aplauso das pessoas, pelo mecanismo da vaidade, gera um sofrimento extremamente grande. O Jung, né, ele chegou a dizer que que o nosso psiquismo ele tem 4 funções básicas extremamente importantes: 2 de natureza racional e 2 de natureza irracional. As de natureza racional são o pensamento, né? Isso não é difícil da gente entender como racional. O pensar é um ato racional. E o sentimento, isso, ele diz que o sentimento é um ato racional. E ele nos fala também que os atos irracionais são as sensações e as intuições. Então, vamos começar pelos irracionais, né? Então, num processo extrovertido, num processo em que a gente mantém relações com as pessoas, nós sentimos as pessoas, né? Nós ouvimos, nós vemos, nós respondemos aos estímulos das pessoas, e a gente tem muito pouco tempo às vezes para pensar, para raciocinar, para interiorizar o que a gente sentiu nessas relações. Então a gente tem muito das sensações, das percepções que as pessoas nos dão, nas vivências que a gente tem, nas coisas que a gente viu, nas coisas que a gente ouviu, nas coisas que a gente percebeu, né, que as pessoas nos passaram, das emoções que elas nos causaram. Então estamos no campo das sensações. No momento em que a gente para refletir sobre isso, refletir sobre as sensações, a gente vai transformando, a gente vai separando, né? A gente vai identificando aquelas sensações que foram agradáveis, aquelas sensações que foram boas,
aquelas sensações que foram importantes, e a gente vai separando aquelas que não foram boas, aquelas que não foram importantes, aquelas que a gente não gostaria que se repetisse, ou aquelas que a gente gostaria que se repetisse, porque a gente gostou, e aquelas que não foram boas. E a gente vai então percebendo que a gente vai desejando aquelas coisas. E uma das sensações é se sentir amado, né? A gente vai transformando então todas as sensações, né? A gente vai identificando aquelas sensações que nos são prazerosas e a gente vai identificando aquelas sensações que são dolorosas, que são ruins. E nessa percepção a gente vai tirando, a gente vai desejando não ter as sensações ruins, não ter as sensações dolorosas, e vai desejando ter as sensações prazerosas. Nessa perspectiva, uma sensação muito boa que a gente sente é quando a gente se sente útil, é quando a gente sente que foi bom, que a gente contribuiu, que a gente ajudou, que a gente trabalhou, que o fruto do nosso trabalho trouxe de fato contribuições, porque a gente se sente útil, a gente se sente importante, a gente se sente parte de algo, né? Então isso efetivamente nos faz bem. Então isso é um sentimento bastante interessante. Só que transformar sensação em sentimento é difícil. Então, normalmente, o que a gente faz? Quando a gente sente aquela satisfação, aquele prazer de ter sido útil, a gente confunde isso no nosso estágio de evolução com a sensação de se sentir melhor do que o outro, de se sentir mais... a gente entende errado esse processo, né? A sensação de que o que foi bom, o que foi interessante, foi se sentir maior do que alguém, foi se sentir destacado em relação às outras pessoas, de se sentir importante quando alguém te deu prioridade em relação ao outro. E a gente fica tentando, no resto do tempo, sentir essa sensação, tentando então projetar o nosso ego, chamar atenção para o nosso ego da seguinte forma. Então aí vem as nossas vaidades, né? Vem a nossa preocupação com o se vestir, com o que falar, com o que dizer, com o que parecer, para que as pessoas se impressionem conosco e continuem nos admirando, e continuem nos dando atenção, e continuem nos aplaudindo, para que a gente acredite nessa ilusão do gozo da sensação de que a gente é mais importante. Até que a gente descobre que não é isso, né? Que a gente está iludido. Então, quantas das vezes a gente não... E a gente sofre por isso. Então, quantas das vezes... Nós vivemos um mundo de provas e expiações, onde os espíritos, em sua grande maioria, são egocêntricos. São espíritos que também querem essa atenção, que também querem esse destaque, que também querem ser o maior. E nessa luta de que todo mundo quer a atenção do outro, cada um quer o aplauso do outro, quer o reconhecimento do outro, e ninguém quer dar esse reconhecimento porque não entendeu que é o dar é que gera a sensação boa, né? Porque se sente útil, porque se sente bom, porque se sente correto, mas confunde que é o receber. E nessa perspectiva de receber, eu quero ser o maior, eu quero ser o destaque, porque eu quero ser servido da atenção do outro. É uma confusão da percepção do ego. E aí eu sofro quando eu não recebo, já que eu vivo num mundo de expiação e prova, já que eu vivo num mundo egocêntrico, já que eu vivo num mundo onde eu não vou conseguir receber essa atenção, porque todo mundo não está nessa vibração de dar a atenção, de dar amor, mas está na atenção de receber o tempo todo, porque carentes são, né? E a gente vê os sofrimentos. Quantas são as pessoas que sofrem porque não se contentam com o que fazem, porque não conseguem amar o suficiente, esperam ser amados, porque não conseguem gostar o suficiente, porque querem ser gostados, porque não querem perdoar totalmente, porque querem ser perdoados, né? Porque querem só receber e efetivamente não querem doar. E o sucesso, o segredo, né, a busca da felicidade está exatamente no sentido contrário, né? Nessa questão de transformar então a experiência da sensação em sentimento. E aí quando eu faço isso, eu percebo que o sentimento,
que me trouxe a sensação boa é quando eu senti algo que, se eu transformar em virtude em mim, eu vou ficar sentindo isso para sempre, né? Aí é o desenvolvimento do self, é o encontro de mim mesmo com o meu self, né? É disso que a Joana de Ângeles está nos falando. Então, e que Jesus nos falou. Então, se você quer ser grande no reino dos céus, seja pequeno aqui, né? Não deseje o outro, não deseje o aplauso, seja como essa criança. Por que ele usa a criança? Né? Não que a criança em si seja perfeita, seja um modelo de perfeição, porque a criança era vista como pequeno, como a criança era visto como sem sentido, como a criança era visto sem importância. Ela não era importante, ela não era desimportante, ao contrário, ela era importante, ela era vista erradamente, né? Então, nós não devemos nos importar se somos reconhecidos ou não, se somos aplaudidos ou não, porque a criança, ela é boa, ela é pura, ela faz o que é correto, independentemente de ser reconhecida como nessa perspectiva. É isso que Jesus quis demonstrar. Não tente ser maior para se mostrar maior. Você será maior e você sentirá isso quando os sentimentos estiverem dentro de você. Então sinta, viva para que esse sentimento se estabeleça de fato e não fique só no campo das sensações, né? Então ele nos fala para a gente cultuar isso tudo. E ele nos fala, né, de um outro aspecto que é a intuição. Então a intuição, ela vem desses estudos que a gente faz, dessas mensagens que a gente lê, desses encontros que a gente tem com Jesus através da mediunidade, através das mensagens que nos chegam, através das conversas, através das oportunidades que se nos aproximam. Perceba que na mensagem de Jesus, né, quando Jesus fala com os apóstolos, ele dá a solução do problema ele mostra a solução do problema e dá o tratamento, né? Ele fala que a nossa infelicidade, olha, vocês estão aí tristes, vocês estão aí ansiosos, vocês estão aí angustiados, todos por conta de um ciúmes, né? Tudo por conta de uma sensação errada, né? Quer dizer, vocês se sentem bem quando fazem alguma coisa e merecem a minha atenção, mas não é a minha atenção que é o prazeroso, é o bem que vocês fizeram, é isso que te traz importante. Então façam o bem, desenvolvam o bem em vocês e percebam isso. E quando vocês fizerem isso, independentemente de se vocês receberem ou não atenção, de vocês receberem ou não um aplauso, receberem ou não o reconhecimento e o amor das pessoas, você vai sentir o amor em você porque você desenvolveu esse amor pelas pessoas. E é esse amor que vai gerar a boa sensação em você, que vai, né? Então é a transformação da sensação em sentimentos. Mas como é que a gente faz isso, né? Então Jesus ensinou, né, fazer o bem e é você e fazer o bem. Então todas as vezes que você faz o bem a essa criança, né, toda vez que você se faz como essa criança, mas quando você faz o bem a essa criança, quando você direciona uma criança até mim, então você está fazendo um bem a mim. O que ele está querendo dizer? Bom, se o importante para você é fazer o bem para mim, porque você quer a minha atenção, você terá a minha atenção todas as vezes que você ajudar o próximo. Toda vez que você fizer o bem, toda vez que você ajudar esse próximo a chegar até mim, a desenvolver essas virtudes. E mesmo que seja o próximo que não possa te oferecer muita coisa, como uma criança que na época era vista como alguém inferior, como alguém efetivamente menor. Quantas angústias a gente não tem porque não recebeu um like no Facebook, né? A gente vai lá, faz uma postagem no Facebook, recebe lá 4, 5, 6, às vezes um like, uma curtidinha. E aí a gente olha na curtida dos outros e vê 300, e vê 200, e vê 500, e algumas pessoas têm 1 milhão, tem isso, tem aquilo, e a gente fala assim, puxa vida, eu não tenho valor, eu acho que não vale a pena, aquela coisa toda, porque a gente está atrás de curtidas, porque a gente está atrás de aplausos, porque a gente está atrás de algum tipo de reconhecimento, né? E na verdade, se a gente buscar a nossa felicidade, a nossa alegria nessa perspectiva, né, ou seja, na busca do reconhecimento, do aplauso
do outro, a gente vai se decepcionar, né? A gente vai se sentir triste, a gente vai... Então, um caminho é o estudo, né? O caminho é entender isso, é admitir isso, é entender as nossas sombras, é olhar que nós temos esse defeito, é olhar que a gente tem, é enxergar essa falta de virtude e trabalhar essa falta de virtude. E trabalhar essa virtude em nós, ela funciona na perspectiva da reflexão. É quando a gente transforma a função intuição na função pensamento. Né? É outro processo. A intuição é algo de fora, é algo que nos chega, é a mensagem, é a boa orientação, é o conhecimento, é a leitura, né? Que nos chegam, mas elas chegam de fora. Se ela não for processada e transformada em pensamento, essa intuição ela não serve para muita coisa. A gente sabe culturalmente, a gente sabe para falar, a gente sabe para pregar, a gente sabe para dizer para as pessoas, mas a gente não sabe para viver e para sentir aquilo, porque não transformamos aquilo em pensamento, e é o pensamento que vai de fato transformar pré-conceito em conceito, pré-conhecimento em de fato conhecimento. E são essas duas coisas, sentimentos e conhecimento, que vão trazer de fato a felicidade, a alegria, e vão nos transformar em maiores em relação aos aspectos espirituais. Tá certo? Então essa é a mensagem que a Joana nos traz. Eu espero que eu possa ter contribuído para o entendimento desse capítulo, né? Que todos fiquem bem, todos fiquem em paz, né? E eu peço então para que a gente possa então fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus pelas oportunidades que nos foram concedidas nesses instantes, que possamos então aproveitar todo esse conhecimento que recebemos, todas essas informações que recebemos, e transformemos através do processo de reflexão, através do pensamento, em conhecimento de fato no nosso dia a dia, para que as nossas sensações virem sentimentos e nós nos encontremos com o nosso self na busca da felicidade. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Muito obrigado. Olá, queridos colegas, é com grande alegria que retomamos e vamos dar sequência na terceira parte dos estudos dessa noite, falando sobre meditação. Escolhemos hoje para falar sobre autoconhecimento e ansiedade. Inicialmente, queria compartilhar com vocês um texto da revista Vida Simples, escrito por Cibele Oliveira, que fala como lidar com as incertezas. E ela assim coloca: lidamos o tempo todo com o que não estamos preparados. Afinal, a vida é eterna impermanência, um ir e vir sem fim. E ela cita também do filósofo Christopher Hamilton, no livro Como Lidar com as Adversidades, um pequeno texto. E assim ele fala: a adversidade é inevitável. Não há nada que se possa fazer para escapar dela por completo. Isso, longe de ser um pensamento negativo, é profundamente libertador, porque nos permite conquistar uma perspectiva realista sobre nós mesmos e sobre o que podemos fazer para dar sentido às adversidades que enfrentamos. Eu escolhi esse texto porque ele é muito atual, diante dos grandes aprendizados que estamos tendo esse ano com essa pandemia, e o quão é importante a gente refletir sobre o que nós aprendemos nesses enfrentamentos, e o quanto é importante também os ensinamentos que adquirimos com o estudo da série psicológica de Joana de Ângeles.
porque ela nos ajuda a fazer esse autoconhecimento, para que nós possamos lidar com as adversidades, mas ao mesmo tempo que desenvolvamos em nós estruturas psicológicas para esses enfrentamentos e que nós possamos, através desses exercícios, desses enfrentamentos, transformar o conhecimento em sabedoria, porque é colocando em prática esses conhecimentos é que nós vamos introjetá-los e fazer deles algo dentro da nossa estrutura psicológica. E é o autoconhecimento através da meditação para que possamos perceber os nossos sentimentos, as nossas emoções, nos conhecermos melhores diante dessas situações que são vivenciadas no dia a dia e que muitas vezes nos trazem sensações desagradáveis, mas perceber isso e trabalhar isso dentro de nós nos ajuda a nos mantermos emocionalmente equilibrados e preparados para todas as situações de aprendizados que nos são colocados. Então, dando sequência, eu vou convidar vocês para a gente, então, iniciar a meditação. O tema, então, escolhido, autoconhecimento e ansiedade. Vou convidar a todos para procurar uma posição mais agradável, aonde você se sinta confortável. Se quiser fechar os olhos, concentrar na minha voz, concentrar na música e permitir que este momento possa ser um momento de relaxamento, de interiorização, para buscar um conhecimento sobre aquilo que passa na sua mente, acolhendo os seus sentimentos, as suas emoções, e buscando um equilíbrio, uma sensação de paz, de tranquilidade. Fechando os olhos, iniciando por uma respiração num ritmo natural, buscando concentrar e perceber o ar entrando pelas narinas, enchendo os pulmões e suavemente sendo eliminado. Mais uma vez, inspira, retém um pouco e depois, suavemente, delicadamente, vai soltando
soltando o ar. Perceba que neste momento, à medida que o ar vai sendo eliminado, você também pode ir relaxando a musculatura de todo o seu corpo, afrouxando as tensões. Inspire, retenha, expire lentamente, relaxando, relaxando. Relaxe o couro cabeludo, descendo para a testa. Relaxe as pálpebras, a musculatura da face, os lábios. Relaxe o pescoço, relaxe a nuca, afrouxe os ombros. Relaxe os braços, as mãos. Relaxe o tórax. Afrouxe a musculatura das costas, eliminando o peso dos ombros, deixando que uma sensação de leveza vá inundando todo o seu corpo. Sentimento de paz, de serenidade. Relaxe o tórax, o abdômen, o baixo ventre. Relaxe as coxas, as rótulas, as pernas. Relaxe os pés, os dedos dos pés. Sinta a planta dos pés, a sensação de toque na superfície onde eles se apoiam. Inspire e expire suavemente, relaxando, relaxando. Vamos agora buscar um local agradável, em contato com a natureza, e mentalmente vamos nos transferir para este local. Sinta a temperatura, olhe ao seu redor, observe os detalhes da natureza, sinta os aromas.
Busque um local agradável para você assentar-se. Sinta-se seguro. Inspire e expire suavemente. Perceba os pensamentos que lhe vêm à mente. Não deixe que nenhuma censura impeça que esses pensamentos venham naturalmente. Sem críticas, sem censuras, apenas acolha. Vem um pensamento, na sequência outro, e depois mais um. Permita que venham e sigam. Vamos agora deixar que os sentimentos, que a emoção vivenciadas recentemente e que você recorda como sendo de ansiedade, aquela sensação de desconforto, quando você se lembra sobre o receio de ficar doente, o medo da perda de um ente querido, ou a preocupação com os recursos financeiros, o receio da perda do emprego, o receio de não ser compreendido no seu grupo de convívio, observe que tudo isso apenas está no seu campo mental. Sinta o batimento cardíaco. Preste atenção no seu corpo. Sinta as suas mãos.
Sinta os seus pés. Perceba o que a ansiedade pode provocar em você. Inspire e expire suavemente. Vamos agora levar a nossa mente a buscar o sentimento da confiança e da esperança. Perceba como você está sentindo quando se lembra que acima de todas as adversidades, que são, na verdade, grandes momentos de aprendizado, no entanto, lembre-se que você nunca está só. Que através da oração, da ligação com Jesus, com a ligação com Deus, você pode renovar as suas fontes de fé, de esperança, de alegria, e que a confiança no amor de Deus, no amor e na companhia do nosso Mestre Jesus, nos sustenta em todos os momentos de dificuldade. Volte sua atenção para o seu coração. Perceba os seus batimentos cardíacos.
Sinta o ar entrando em seus pulmões, renovando em esperança, em fé, em confiança. E o que importa é o momento atual, é viver intensamente e aprender com a experiência. O amanhã é apenas uma possibilidade. Não precisamos nos preocupar e nos deixar envolver pela emoção da incerteza do desconhecido. Inspire e expire suavemente. Agora, voltando para o seu local de origem, vamos movimentar as mãos, movimentar os pés, abrir os olhos. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade da reunião de hoje, pelos estudos da série psicológica. E pedir a Deus que nos inspire para que possamos nos manter fiéis e confiantes. Que o amor de Jesus possa ser sentido em cada coração. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Um grande beijo.